Muito bem, meus irmãos. Então nós estamos aí, iniciamos pela manhã uma exposição do texto de Gálatas, capítulo 5. E nós vamos fazer a leitura do texto novamente. Aí eu quero fazer algumas considerações. E aí, então, trabalhar aquilo que eu me propus a fazê-lo nessa ocasião. Então nós vamos trabalhar o texto de Gálatas, capítulo 5, do verso 16 até o 26. Lembrando que essa exposição desse texto, desse contexto aqui, desse assunto, ele acontece em 4 oportunidades. Hoje pela manhã, nós trabalhamos aí as questões que estão no entorno, sobre a carta de Gálatas, a necessidade de Paulo escrever da maneira que escreveu aqui, a partir do verso 15, em que o apóstolo diz que aqueles que vivem segundo a inclinação da carne, vivem se mordendo. São ilustrações bastante fortes do mundo selvagem. E aí então ele começa a trabalhar essa questão desse conflito das obras da carne e o fruto do Espírito. Então hoje, agora à noite, nós vamos trabalhar do verso 16 ao 18. Na semana que vem, pela manhã, do verso 19 ao verso 21. E depois vamos terminar essa exposição no capítulo do verso 22 até o verso 26, ok? Então vamos à leitura do texto. Verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Como eu disse de manhã, né? Eu faço questão aqui da ênfase. Você vai encontrar essa expressão no plural. As obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já fiz anteriormente, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito, então percebe que quando ele se refere ao fruto do Espírito, está no singular, as obras da carne no plural. Nós vamos no tempo oportuno ver a diferença disso. Quais são o fruto, ou qual é o fruto do Espírito? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Vamos orar mais uma vez? Assim mesmo como estamos, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua palavra que está à nossa disposição, para que possamos, Pai, com esforço intelectual, com disposição de ânimo, lê-la, estudá-la, expô-la. Mas é claro que o essencial não pode ser comunicado apenas ao ouvido por meio da palavra, por meio de um conhecimento dos meandros teológicos e gramaticais. Aquilo que é essencial, só o teu Espírito pode levar aquele sagrado secreto, a consciência íntima de cada um. É por isso que o Senhor é mestre por excelência. Obrigado pelo teu texto, obrigado pelo texto da tua palavra, e que o Senhor possa nos levar a condição de filhos e ouvir a palavra do Pai que nos ama, e por isso nos corrige, nos exorta para nos abençoar. O Senhor é bom e nós te louvamos agradecido por tudo que faz, e fazemos em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, então a partir do verso 16, nós temos aí uma expressão, por isso digo. Esse por isso, ele já foi tratado pela manhã, não é? Então, ninguém que está escrevendo, ninguém que está conversando sobre algum assunto, começa um diálogo dizendo por isso. Imagine se eu chegasse aqui à noite sem falar nada sobre assunto, algum assunto, e dissesse, por isso,
no mínimo vocês deveriam desconfiar que eu não estou no domínio das minhas faculdades. Eu estou com perturbação intelectual, né? Não estou dominando o raciocínio. Então ninguém começa uma conversa, ninguém começa uma frase com por isso. Então quando você está lendo algum texto como esse, e o texto começa com por isso, no entanto, não obstante, então, você deve considerar que o que está sendo dito aqui, ele tem que ser considerado com aquilo que foi tratado. Então, o por isso do que foi tratado, nós trabalhamos pela manhã. Então, para recapitular, Paulo, ele evangelizou na sua primeira viagem missionária, fundou algumas igrejas na região da Galácia, e tudo foi muito bem. Num dado momento, alguns legalistas que saíram de Jerusalém visitaram essas igrejas e ensinaram aqueles irmãos que o evangelho por si só, a cruz de Cristo, o Cordeiro de Deus, não era suficiente para a salvação. Haveria necessidade de guardar, observar alguns ritos da lei judaica. E isso causou uma enorme confusão. E por conta desse ensino herético, equivocado, Paulo ele escreve essa carta, porque esse ensino, os irmãos receberam alguns falsos mestres, e então estava perturbando, né, a comunhão dos irmãos. E a legalidade, o legalismo, melhor dizendo, ele estava, o intuito era que promovesse uma harmonia no corpo. O problema é que a lei aflorou a inclinação da carne. E aí nós trabalhamos aqui pela manhã, que quando nós temos uma obra a fazer, uma lei a observar, ao invés de nos tornarmos discípulos de Jesus, nós nos tornamos rivais numa arena. É isso que está escrito no verso 15, que eu leio de novo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. A figura, uma das figuras que eu usei aqui, são das serpentes. Uma serpente vai engolindo a outra, né? Duas serpentes, uma engolindo a outra pela cauda, sem saber que também está sendo engolida. Então essa é a figura que ele usa aqui. Quando há uma disputa por conta das obras da carne, ao invés de haver harmonia na igreja, há disputa. Então a partir daí, o apóstolo Paulo vai nos trazer algumas orientações. Então a matéria que nós vamos discutir nesses próximos minutos aqui é o verso 16, 17 e 18. Então vamos a ele. Por isso digo, aqui então você tem uma ênfase, a construção gramatical aqui, Paulo está querendo chamar a atenção. Imagine, alguém está discursando numa tonalidade, alguém está argumentando numa tonalidade, mas para não perder a plateia, ele sobe um pouquinho a voz, como se dissesse, não perca de vista isso daqui, é por isso que eu vou dizer isso daqui. Então há uma eloquência, há uma alteração de voz, para que não se perca o que é necessário para tratar aquilo que foi colocado aqui. E o que ele vai dizer? Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Qual é os dois elementos aqui que estão em conflito? Quais são os elementos que estão em tensão? O Espírito e a carne. Trabalhamos essa questão aqui pela manhã, mas nunca é demais nós voltarmos aqui às terminologias. Quando nós entendemos as terminologias, fica melhor para entender todo o contexto. Quando o apóstolo Paulo ele cita aqui a carne, ele não está se referindo ao tecido, à matéria, como se a matéria ela fosse endemonizada, como se a matéria ela fosse maligna e ruim. Não é a carne, né? Não é o corpo, a palavra carne aqui. A palavra carne, ela se refere à natureza pecaminosa. Nós temos uma cultura, né, por conta da colonização do Brasil, e aprendemos, né, por conta da história da religião, em que o corpo não vale nada, em que o corpo deve ser castigado, que o corpo deve ser ignorado, para que o espírito, ele de alguma maneira prevaleça. Não é esse o ensino bíblico. Quando a Bíblia fala sobre carne, não está necessariamente falando do teu corpo, mas de uma natureza pecaminosa. O
teu corpo não é ruim. Aliás, o verbo se fez carne. Se a carne fosse alguma coisa, se o corpo, se a matéria fosse maligna, Deus não teria se tornado homem na pessoa de Jesus. Então é evidente que a palavra carne aqui não se refere ao corpo, à massa corporal, à matéria. A matéria, o corpo, ela faz parte do homem holístico, do homem inteiro, do homem que vive por meio da sua fisicalidade, por meio das suas emoções, por meio do seu psique, por meio da sua vontade. Por isso que morte não é aniquilamento, morte é separação. Então o problema não é a carne no sentido físico. Como nós discutimos aqui o mês passado, nas questões cristológicas, alguns no do quarto século, melhor dizendo, resolveram se apartar das cidades, porque entendia que a carnalidade da cidade era o problema do pecado. Surgiram os monastérios. O problema não é a carne em si, que você fugindo de uma região citadina dos pecados da cidade, nós resolveremos o problema. A questão não é o seu corpo, a questão é a natureza do ser humano herdada por Adão. Então quando ele diz carne aqui, é a fonte da maldade da natureza humana, aquilo que discutimos pela manhã, aquela força ditadora que dá ordem para você e você não tem como recusar, porque ela dá ordem e você faz. Você não tem como vencer essa explosão maligna, essa força que está dentro de você. Nós discutimos aqui, inclusive, fazendo o exemplo do bolo de chocolate, que de novo eu vou lembrar para vocês aqui. Essa força é como se você, no final do ano, você abusou, passou dos limites, né? Daquilo que você entende razoável de comida, por conta dos vários pratos que foram colocados, você comeu demais. Você faz uma promessa. Qual é a promessa? Começou em janeiro, eu vou fazer um regime. Você sabe que é mentira, não é? Não é verdade. E aí, qual foi a ilustração? Você vai almoçar na casa de alguém, ou na sua casa mesmo, enfim, alguém coloca um bolo de chocolate. E ninguém sabe da tua promessa. Ela é uma promessa de você para com você mesmo. Só que quando você vê aquela beleza que encanta os olhos, você começa a discutir. Eu não vou comer você. Mas ninguém está ouvindo, você está discutindo com você mesmo. E você começa a discutir, como se houvesse uma resposta do alimento. Eu já te falei, não vou comer. E daqui a pouco você vai cedendo, vai ficando nervoso com a coisa que está ali. Aí você dá uma volta na mesa e põe a mão, né, assim desavisadamente na mesa, e suja o dedinho, né, com um pouquinho de chocolate. Quando você vai limpar, acabou. Você devora o bolo e não deixa para ninguém. Isso é carnalidade. Essa é a ideia da carnalidade. Há um ditador dentro de você, que quando ele te domina, é o que a gente falou aqui, a gente rosna, avança, ataca e dilacera, porque a gente perde domínio. Carnalidade é isso. Então Paulo está dizendo que há um conflito aqui. A natureza carnal, essa inclinação para os desejos da carne, um ditador que não há possibilidade de você vencer. E o Espírito. Quem é o Espírito aqui? Não é? Você vai perceber que é uma pessoa, tanto que a letra maiúscula identifica que o Espírito é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, Deus. Então há um conflito aqui entre o fruto que o Espírito vai gerar em nós e as obras da carne, que é natural ao ser humano caído. Então eu leio de novo aqui, e o Paulo diz assim: vivam pelo Espírito. Não é? Então você tem um caminho para resolver essa questão da carnalidade. Algumas considerações aqui. A carne, ela é o poder que se opõe a Deus e escraviza todo ser humano. Há uma tendência, depois de Adão, nós recebemos uma natureza pecaminosa que ela é contrária à vontade de Deus. As leis dos 10 mandamentos, por exemplo, elas são contrárias à natureza humana. Nós somos injustos e infiéis, nós amamos aquilo que é do nosso interesse e coisa semelhante por conta da nossa natureza. Uma criança, você precisa ensinar o que é correto, decente e moral, porque aquilo que não é correto, indecente e imoral, ela sabe pela própria natureza. Ninguém precisa ensinar uma criança o que é ruim, o que é indecente. Ela aprende por si só. Nós precisamos educá-la no caminho do bem.
Não é assim? Por quê? Por conta da herança pecaminosa. Ninguém ensina uma criança, quando ela está sendo amamentada, a tomar os seios maternos, né, com aquela gana, e não querer livrar, ou não querer abandonar o seio que alimenta. E quando a criança aprende que basta chorar que a mãe vai, acabou. Quem que ensinou isso? Ninguém, é da natureza. É como se elas, entendi, é só reclamar um pouquinho que ela vem me dar o alimento. Não é assim? De forma figurada, mas não é longe da realidade. Ninguém ensina uma criança, na sua tenridade, a fazer as suas traquinagens. Por exemplo, imagine que uma criança, né, pega aqueles carrinhos, nem sei se existe mais, que tem um ferrinho assim, você tira a rodinha e põe aquele ferrinho no buraco da fechadura. Não estou dando ideia, né, pelo amor de Deus. Mas quem que ensina a criança a fazer isso? E por que ela faz escondida? Ninguém disse, isso daqui é ruim, mas ela faz escondida, porque há um senso divino em cada um de nós. E aí, então, por conta da carnalidade, desde a tenridade, nós somos dados aquilo que é ruim, a mentira. E nós sabemos que mentira é errado. Então, quando nós falamos sobre a carnalidade, é todo esse comportamento ditador, esse senhor ditador que vive em nós e que nos dá essas ordens. E nós não temos força para rejeitar. Por isso que, pela manhã, quando eu disse sobre a liberdade, que foi um dos temas também, liberdade não é fazer o que eu quero, liberdade é dizer não para o que eu quero. Por isso que Paulo vai dizer, né, que Cristo nos chamou para a liberdade. Então, quando alguém diz assim, eu sou livre e faço o que eu quero, sabe o que é? Você está equivocado, porque se você fizer aquilo que você quer de acordo com tua vontade, é possível que você não chegue no final da semana. A liberdade do evangelho é olhar para você e dizer assim, eu quero, mas não vou fazer. Percebe? Essa é a liberdade, dizer não para você. Bom, tudo isso, ela tem a ver com essa questão desse confronto com o espírito e a carne. Para você ter uma ideia, nos tempos de Paulo, que é o protagonista aqui, que é o pastor, que é o teólogo, que é o evangelista, e está corrigindo esses problemas lá na região da Galácia, ele entendia como um bom rabino, na sua pré-conversão, que a circuncisão, à medida que o judeu fazia a circuncisão, havia uma extirpação de todos os prazeres e de todas as paixões. Lembra que a circuncisão, num dado momento, o menino natural de Israel, o judeuzinho ali, ele era apresentado no templo, o sacerdote fazia uma circuncisão, fazia um corte no seu órgão genital, mais ou menos como uma operação de fimose, né? Tem as suas questões de higiene também, mas era uma aliança. Então, o que os rabinos entendiam? Que quando a criança, o homem, ele passava pela circuncisão, naquele momento, naquele rito, havia a extirpação dos prazeres e das paixões equivocadas. Quando Paulo, então, ele entende o evangelho, ele então passa a reconhecer que ele perseguia as pessoas por conta da falta de circuncisão. Mas ele vai dizer que ele está errado. A lei, ela não protegia contra isso. Pelo contrário, ela fomentava, ela alimentava esse ódio, porque ele saiu em busca, à caça, para matar aqueles que diziam que Jesus era o Messias prometido. Então você vai perceber que essa lei, ao invés de resolver esse problema da carnalidade, ela fomenta, ela coloca lenha na fogueira. Então não é a circuncisão. Como nós vimos também pela manhã, num dado momento, o Paulo ele está num tom tão severo, que ele vai sugerir para os Gálatas. Alguns, eles aceitaram a sugestão dos falsos mestres, e eles queriam, mesmo não sendo judeus, circuncidar-se para ser melhor do que o outro. Paulo então, né, num arroubo de emoção, numa severidade, ele vai dizer assim, já que você quer ser mais santo, não faça só o corte no prepúcio, não faça só a cirurgia da circuncisão, corta logo, se castra
assim você vai ser mais santo que todo mundo, né? Então, está no texto aqui. Muitas vezes nós não lemos dessa maneira, por conta que a gente parte para o texto com um certo romantismo e não percebe essas nuances severas do apóstolo Paulo. Então, o que está em voga aqui é que antes da conversão, como um rabino, o Paulo entendia que o rito de fazer a circuncisão fazia com que uma pessoa, um homem, um judeu, se tornasse puro pelos ritos da lei. Ora, a mulher, como não tem o rito da circuncisão, ela estaria impura de eterno. Você percebe? Então há uma segregação aqui. E o gentio, por não passar pelo rito, também está perdido. Quando o Paulo ele se converte, então, ele vai entender, e aí ele vai escrever aos Romanos, olha só, a mentalidade da carne é morte. A mentalidade de você cumprir algum rito para a salvação, ela não vai trazer vida, ela vai trazer a morte. E o pior, não é só a tua morte, é uma morte que arrasta o outro para o sepulcro também. O azedume nefasto do morto espiritual, ele exala de tal maneira que ele se torna tóxico para o outro também. Esse é o papel da religião. A religião, ela não melhora o ser humano, ela oferece regras. E quando uma religião, ela estabelece regras para a salvação, ela nos torna insuportáveis. Dura coisa é conviver com o religioso. O religioso tem um placar, o religioso tem meta, o religioso tem caminhos da religião para seguir, e quando ele vai avançando, ele se torna cada vez mais insuportável, e com o dedo em rixe, ele começa a dizer, você não é como eu, você precisa ainda melhorar muito, crescer. É daí que vem os profetismos, é daí que vem as autoridades que se auto-imbuem de um poder, dizendo assim, eu sou homem de Deus, como se você não fosse. São os ungidos de Deus, porque parece que eles têm uma áurea diferente. E é aí que nós caímos na malha, na teia da morte, entendendo que a religião, ela é um placar a ser conquistado. Cada vez que você tem uma obra, Deus vai mudando o placar. E quando você está no zero ainda, você está em defasagem. E isso, ao invés de melhorar o ser humano, vai criando uma disputa de quem é melhor no campo das obras. Então Paulo vai dizer, essa mentalidade da carne, Romanos capítulo 8, 6 ao 9, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas sobre o domínio do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito, esse não pertence a Cristo. Então o que nós temos aqui é que há uma luta travada. Carne e o Espírito Santo, são adversários irreconciliáveis. É a história de que dentro de você, de uma forma metafórica, para argumentar de forma didática, é como se tivesse dois. Tem a carne dando ordem e o Espírito também dizendo o que é adequado. Então o que você alimentar mais, vai então vencer, né? Mais ou menos essa ideia que nós trabalhamos aqui. Então quando nós lemos aqui, por isso, vivam, essa palavra viver aqui, ela tem uma ideia de que esse conflito, ele não será resolvido desse lado da eternidade. A ideia de viver aqui, é a ideia de que a vida, ela precisa ser vivida. Você não pode escapar da vida. Como é que você vai escapar da vida? Como os anacoretas dos monastérios, se tornando um monge, você vai pecar como um monge, só isso. Como é que você vai deixar de viver? Não tem jeito. Como é que você vai deixar de caminhar a vida? A vida, ela não para, a vida continua. Então Paulo está dizendo o quê? Vivam pelo Espírito. Quando é que você vai receber um diploma de santo desse lado da eternidade? Quando é que você vai poder declarar de forma definitiva que a carnalidade, ela foi vencida, ela foi nocauteada, e a carne não tem mais poder sobre você ou sobre mim? Nunca. Desse lado da eternidade sempre haverá uma luta contra a carne. Ora ela é mais intensa,
ora menos intensa. Mas enquanto você viver desse lado da eternidade, haverá uma luta. Por isso que a santificação, ela nunca será alcançada de forma plena desse lado da eternidade. Nunca haverá uma formatura de santificação. Nunca você será convocado para uma formatura, receberá um documento, aqui está alguém formado na vida cristã, você agora é um santo. Não, é uma luta ferrenha o tempo todo. A carne, o mundo e o diabo estão o tempo todo nos assediando. Então essa ideia de, por isso, vivam, ele está dizendo, continue vivendo, não baixe as armas, mas caminhe pelo caminho do Espírito. O conflito entre as duas naturezas, entre a natureza nova, nascida pelo Espírito, e a natureza caída por causa do pecado, elas estarão em conflito. E você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Em algum momento aqui nós vamos ter que argumentar que aquele que não nasceu de novo não luta contra o pecado, porque ele está morto. Se você se incomoda com o pecado, significa que você está vivo, porque o morto não faz ocasião de nada. Mas isso daqui a pouco vai aparecer aqui no texto. Então a ideia de viver é uma ideia de que você não pode se convencer que você se tornou o santo no potencial maior da proposta do Evangelho. Não há possibilidade. Vivam a ideia de continuem, progridam, use as oportunidades, mas faça isso pelo Espírito. E ainda ele diz assim, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Essa ideia de satisfazer o desejo da carne, andar e viver, essa ideia de movimento, essa ideia de que a vida cristã, ela é um embate, é uma luta todos os dias. Meus irmãos, estar num culto como esse, é muito fácil declarar a nossa fé. Aqui nós, se alguém pisar no pé, a gente tem uma disposição natural de pedir desculpa. Se alguém aqui nos ofender, não, nós somos todo mundo gente boa, é da mesma fé. Mas a vida acontece mesmo amanhã de manhã, onde você trabalha, onde não tem a comunidade da fé. A vida de verdade, onde você tem que viver nesse conflito, nessa tensão, é fora daqui. É por isso que a vida cristã, ela acontece fora do saleiro. O sal fora do saleiro, que ele é colocado à prova. É amanhã, nas dificuldades, é amanhã, quando você é afrontado, é como é que você reage na inclinação das obras da carne ou o fruto do Espírito. Então a ideia de vivam, continue vivendo, conduza a sua vida, mas tem um caminho. O caminho é o do Espírito Santo. O caminho é aquele que foi pavimentado pela graça. O caminho, o chão que você pisa, é onde tem as pegadas de Jesus. O caminho onde você deve ser conduzida é pelo caminho da ética proposta pelo Evangelho. Senão a derrota ela é certa. Viver a vida sem a ética do Evangelho é como entrar na arena despreparado, numa luta de profissional, para você enfrentar um oponente que é treinado para isso. É tomar pancada para todo lado. É tomar pancada e não saber não de onde vem, porque a carne ela é ditadora. É apanhar para todo lado. Não existe super crente. Não existe herói da fé nesse aspecto. Não existe pessoa que encontrou a fonte de todo o poder. Sempre haverá uma criptonita para o super crente. Não tenha dúvida. Você não é herói de você mesmo. Você é pecador. Eu sou pecador. E sempre haverá uma obra da carne que me agride, que me destrói, que me humilha. E só tem um jeito de vencer essa malignidade da obra da carne. É se escondendo à sombra da cruz, crendo que é o Espírito de Deus que nos faz ser vencedores. Fora disso, irmãos, é o assunto da manhã. A gente rosna, a gente avança e se destrói mutuamente. Então a ideia de vivam continue, não pare, enfrente a vida. E aí essa ideia de os desejos da carne, a palavra primeiro aí a expressão, de modo nenhum satisfarão. Essa ideia de satisfazer é uma ideia dessa ânsia, desse desejo de cometer coisas proibidas. Ela tem o sentido de finalidade. Você não pode viver com essa finalidade. E tudo que é ruim chama a nossa atenção. Quanto mais ruim, mais curioso a gente fica.
Quer um exemplo? Imagine, Deus nos guarde não acontecer isso, mas se você sair daqui agora, pegar uma rodovia como a Castelo Branco, se tem um acidente, o mais desgraçado possível, na outra pista, você fala assim, meu Deus, não queria ver isso, e para ver. Mas não somos assim? São assim. Por quê? Quanto mais desgraçado, quanto mais ruim, mais desperta a nossa natureza. A fofoca, quanto mais detalhes, eu não quero ouvir isso não, mas conta aí. Nós somos assim. Então, a ideia de não se deixe satisfazer é a ideia de você lutar contra esse desejo. Imagine mais uma vez, né? O acidente foi naquele lado da rodovia, o trânsito está aqui, porque a gente passa, meu Deus, eu não queria ver. A gente até faz assim, né? Você não quer ver, por que você está olhando então? Porque há uma atração pelo fatal, há uma atração pelo ruim, há um interesse por aquilo que é contra a moral e a justiça. Quanto mais imoral, quanto mais injusto, mais chama a atenção da carne. Qual é a piada que tem graça? A piada que detona e que fala da sexualidade. Qual é o crime que nos chama mais atenção? O crime que tem o potencial de atrair, né, de mais malignidade. Qual é o vilão que faz mais sucesso? É o vilão que tem mais capacidade dos engendramentos daquilo que ele se propõe. O que chama mais atenção nas tramas de novela, o adultério, o roubo, senão não dá audiência. Por quê? Porque a carne, ela nos atrai para tudo que é contrário a Deus. E o problema da carnalidade, do homem pecador, que ele não tem desejo apenas do pecado, mas ele tem desejo de fazer o outro sentir inveja de não ter pecado como a gente peca. Não é só o fato do pecado, mas que o outro sinta inveja de não ter tido a oportunidade. Me desculpe aqui a explicitez da coisa, e vou tentar falar nas amenidades aqui, mas imagine que o sujeito, na empresa onde trabalha, ele conquista uma aventura sexual com o objeto de desejo da comunidade masculina. Ele não se satisfaz apenas na aventura, ele quer contar para os outros, consegui, como se dissesse assim, você não conseguiu, para que eu tenha inveja de não pecar como ele pecou. Essa malignidade do pecado, que eu tenha inveja de não fazer o que eu fiz. É a ideia do ladrão, que ao invés de aproveitar o produto do roubo, ele conta, você não sabe, consegui roubar tanto, como não, há um prazer maligno quando o outro fala assim, por que não foi eu que pequei? O pecado é tão desgraçado que ele não se contenta com o produto, com o objeto conquistado, mas que o outro tem inveja de não ter pecado contra ele. E a vida é assim. Por isso que Paulo está dizendo, vivam, mas vivam por meio do Espírito, não satisfaçam o desejo. Essa palavra desejo aqui, ela tem uma ideia de uma inclinação, de um tombamento para um lado, para tudo que é proibido, luxurioso, que escraviza o ser humano. Tudo isso que eu estou falando aqui. Ora, o que nós devemos concluir então, nesse primeiro versículo aqui, o 16, o crente, ele não é forte, o crente não é um super-herói, em que ele dá ordem para Satanás, está expulso em nome de Jesus. E é claro que se porventura entrar alguém possuído de demônio aí, nós temos condições de expulsar o demônio. Aliás, tomara que não venha, mas se vier, irmã, não deixa nem chegar aqui no púlpito, já expulsa daí mesmo, né? Não me dá problema, expulsa, em nome de Jesus está expulso. Mas o pecado não se vence expulsando, põe a mão e sai pecado, não, o pecado é uma luta que você vai vencendo o tempo todo. Se você acha que Satanás é o seu maior adversário, você ainda não entendeu o potencial de pecado que tem dentro de você. Você só vai entender o amor de Deus, o que é o Evangelho, quando você entender a desgraça que é o pecado dentro de você, essa autoridade maligna que diz o que você tem que dizer, senão você não vai entender o que é a cruz de Cristo, o que ela fez por você. Jesus não morreu para expulsar o demônio, Jesus morreu para te perdoar dos seus pecados. Você é o seu maior inimigo, o seu desejo te escraviza, você não é forte para vencer o pecado,
Você só pode vencer porque você está ocupado, residido pelo Espírito Santo que te conduz em triunfo. Você não é uma massa de músculo ético. Você não é apenas uma reserva moral que atende a alguns apelos da sociedade onde nós vivemos. A nossa força, ela vem do Espírito Santo, que é o nosso Senhor. Quando você erra, é você mesmo. Mas quando você acerta, é o Espírito Santo acertando em você. Por isso que o texto diz: caminhe pelo caminho do Espírito Santo. É Ele que nos conduz em triunfo. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, 17: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Outra vez em Romanos 6, 14: o pecado não terá domínio sobre vós. E aí vamos para o verso 17. O texto diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ora, aqui está uma informação que deveria nos causar um desespero. Paulo está dizendo: você está enganado se você acha que faz o que você deseja fazer. Há um outro eu dentro de você que é ditador. É aquela história de que alguém diz assim: ó, a vida é minha e eu faço o que eu quero. Se você atender a voz do teu desejo, você está enrolado, irmão. A maior bênção do Senhor é não deixar fazer aquilo que nós queremos fazer. Se eu fizesse tudo o que eu quero fazer, eu estava perdido. Eu já disse aqui, alguns dias atrás, que eu não posso falar para vocês o que passa na minha mente algumas vezes. E você pode elocubrar de qualquer maneira, no campo da sexualidade, da injustiça, da ira, do jeito que você quiser, ou do jeito que é o teu jeito de entender o mundo. Mas eu falo isso com tranquilidade porque você é como eu. Nós somos assim. Alguém poderia se levantar assim: mas você, pastor? Pois é. Eu não posso dizer o que passa na minha mente quando eu vou apertar a tecla da luz, o interruptor para apagar a luz, quando eu vou dormir. Porque eu teria vergonha de falar algumas coisas que passam na minha mente. E você também. Por isso nós temos que o tempo todo pedir que o Espírito nos ajude. Que quando nós acertamos, é o Espírito que acerta em nós. Porque você e eu seríamos derrotados. E nos ufanaríamos por conta da nossa derrota, que não saberíamos que ela está nos levando para a derrocada final. É sobre isso que ele está falando. Olha o que ele diz, ó. A carne, ela milita, ela deseja contra o Espírito. E no fim do texto, desse parágrafo, eles estão em conflito um com o outro, de modo que você não faz o que você quer. Você é escravo do teu desejo. Você é escravo do seu pecado. Por isso que o Evangelho não é uma proposta de divinização do homem, em que te empodera, em que te enche de poder. A proposta do Evangelho é te transformar um homem de verdade, à semelhança de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais gente você é. Quanto mais longe de Jesus, mais animal eu e você nós somos. É por isso que a gente avança, é por isso que a gente rosna, é por isso que a gente quer mais. É por isso. A graça do Evangelho é que ela vai nos lapidando e nos fazendo gente de verdade. Gente com dignidade, com honestidade, com senso de justiça e com o desejo de ser semelhante ao homem de verdade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, há um conflito. Os Gálatas, eles receberam o Espírito, conforme nós lemos no capítulo 3, 2. Vocês receberam o Espírito. Ora, o homem pecador, que não nasceu de novo, ele acha toda essa discussão um absurdo. Eles vão dizer que o pastor fez uma lavagem cerebral, porque adulterar todo mundo adultera, levar vantagem todo mundo leva, por que eu não? O homem que vive no pecado, o ser humano que não nasceu de novo, essa discussão é inócua, ela não tem razão de ser. É a lei que se costumou em tempos idos chamar de a lei de Gerson, de se dar bem em tudo. Todo mundo faz isso. Por isso que quando você diz para alguém, ó, não roube, não minta, fala assim, você é doido? Isso é normal.
O Evangelho, ele não trata isso com normalidade. Portanto, se a questão do adultério, do roubo, da briga, ela não diz nada para você, ela não causa nenhum tipo de dor, não causa nenhum tipo de incômodo, você precisa receber o Evangelho. Você não é crente. Se o pecado não te incomoda, você está frequentando uma igreja como essa apenas como um religioso. O pecado tem que começar a nos ferir. É como se alguém estivesse te dando agulhada, e uma agulhada não é confortável. Não quer dizer que nós não vamos pecar, mas nós temos já consciência, porque quem nasceu de novo, ele está sendo trabalhado pela mão da graça, ele vai vencendo de glória em glória, mas ainda ele vive com a natureza da carne, como um ditador, mas ele vai vencendo. Por isso que se você tem a mente entorpecida, anestesiada, e não considera o pecado, meu irmão, você precisa nascer de novo. Se você está triste pelo pecado, você está no caminho certo, porque se você pecou como eu peco, ele traz uma amargura, um arrependimento. Você está vivo para o Evangelho. Se você se incomoda com o pecado, significa que você nasceu. Mas se você não se incomoda com o pecado, você precisa nascer de novo. O conflito que você tem, ele é natural. O conflito que você tem denuncia que você entendeu o Evangelho. Quem não luta contra a carnalidade não está vivo para o Senhor. Quem não luta contra o pecado significa que ele é um corpo em óbito, ou em estado de óbito. Quem não luta contra a natureza, ele está inerte porque está morto. Ele precisa da ação do Espírito para nascer de novo. E quem nasceu pelo Espírito se incomoda, se entristece, ora, clama para que o Espírito de Deus nos ajude a vencer os nossos pecados. Portanto, o seu conflito, irmão, é de todo crente sincero. A sua tristeza pelo pecado não significa que você é o pior dos crentes. A sua tristeza pelos seus escorregões significa que você está no rebanho do Senhor. Porque aqueles que são discípulos de Jesus não se programa para pecar, mas escorrega. E quando escorrega, corre aos pés do Mestre para receber o perdão. O problema é se você nunca se arrependeu dos seus pecados. É isso que ele está dizendo aqui. Você precisa sentir isso. Vocês nasceram de novo. O libertino, aquele que exagera com a liberdade, usa de forma exagerada a liberdade, ele não compreendeu essa linguagem de conflito, uma vez que ele vive segundo a inclinação da carne. Qual é a natureza do homem morto? Praticar os atos, viver de acordo com o homem morto, o Adão, a velha natureza. Mentir é normal. Trair é normal, ser injusto no negócio é normal, burlar o sistema de uma forma perniciosa, burlar o sistema de uma forma contínua, a todo momento, nunca te incomodou. Então você não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho não exige perfeição, mas exige o desejo de ser perfeito conforme o Senhor. Então, se você nunca amadureceu no Evangelho, se você pratica os mesmos pecados de 5, 10, 15 anos, que foi a data da tua conversão, significa que você ainda não considerou o fato de ser discípulo de Jesus. Se você ainda nunca se incomodou com aqueles vícios do teu temperamento, se você ainda não melhorou, ainda que um joule, 1 milímetro na caminhada cristã, significa que você está morto. Porque ainda que seja um passo insignificante, você tem que ter dado na sua caminhada cristã. Você não pode estar do mesmo jeito do dia da tua conversão. Você não está lutando contra a sua natureza. Então o libertino, ele não conhece essa conversa, porque ele está morto. Imagine se você sair daqui, tem um cachorro de rua, no portão da igreja. Ele está fedendo, porque é de rua. Ele tomou chuva, ele vive nos esgotos, está sendo comido pelos parasitas. E você chega perto do cachorro e diz assim: você está fedendo, cara. Qual a reação dele? Vai abanar o rabo. Porque ele não sabe o que é estar fedendo ou não. Porque a natureza dele é animalesca.
Não dá para você repreender um cachorro. Você ergueu a patinha de trás e urinou aí, não pode. Ele não entende. Então, se o assunto do pecado você não entendeu ainda, você está vivendo nos limites da animalidade. Se você está vivo, a pregação do Evangelho fere a tua consciência. Se você viveu para o Evangelho aguilhou a tua consciência. Porque o Evangelho não deixa ninguém em paz, sossegado com o teu pecado. Todos nós, em algum momento, a agulha, o aguilhão, a flecha da graça, atinge a nossa consciência e nós gememos de dor. O gemido de dor, ele é um grito de desespero, mas também é um grito de liberdade, porque nós vamos aos pés do Mestre, dizendo: mais uma vez eu errei, e há galardão para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Por isso que na última página, no Apocalipse, está escrito: continue lavando as suas vestes, enquanto você estiver desse lado da eternidade. O morto nunca vai entender essa mensagem, mas você entende que há uma luta. O crente, enquanto está nesse mundo, ele experimenta o conflito, e esse conflito agoniza, esse conflito ele atinge o coração. Não é possível que não há uma sensibilidade com o pecado, ou com a notícia do pecado. Não é possível que nunca a tua consciência te levou a um raio de desespero e um estado de angústia, quando você ouve que roubaram o dinheiro do leite das crianças na creche municipal. Não é possível que ainda você está sossegado, vendo anjo para todo lado, espiritualizando tudo, quando uma mulher está vendendo o corpo na esquina para levar alimento para a criança. Não é possível que ainda você está confortável na sua espiritualidade, quando ouve que o traficante cooptou mais um menino para o tráfico da cidade. Não é possível que ainda nós estejamos no conforto da nossa religião, quando se ouve a notícia de que uma adolescente ficou grávida antes do tempo e a vida dela está comprometida. Não é possível, não é possível. Não é possível, tantas coisas. Não é possível que ainda você está enganando o seu chefe no horário de trabalho. Não é possível que ainda você está roubando o trabalhador. Não é possível que você ainda está furando a fila do banco e conta testemunho que Deus te abençoou ainda. Não é possível. Nós ouvimos alguns testemunhos por aí que dá vergonha, dá vontade de abrir um buraco e se enterrar, porque alguns pecam, são injustos e colocam na conta de Deus como se ele fosse a última bolacha do pacote. Deus me abençoou. E quando você vai ver o que é bênção, são falcatruas, são desonestidades. Como os nossos dignos representantes legislativos roubam o dinheiro e ainda dão as mãos e oram agradecendo a Deus pela bênção que receberam. Quando nós temos no parlamento a bancada evangélica, que se ufanam, se alegram, se regozijam de participar dos esquemas que não estão aliados com o reino de Deus. Não é possível. Quando o pecado não nos agoniza, não fere nosso coração, você precisa se arrepender dos seus pecados. O crente, ele não é, e aqui o que o texto está dizendo para nós, é que você não é um impotente nesse campo de batalha. Não significa que você está apenas assistindo uma luta do espírito e da carne. Não, o texto vai nos dizer, quando ele diz vivam essa ideia de ação, você precisa lutar. Você não é apenas um ouvinte, alguém que está na plateia assistindo esse conflito. É você que tem que lutar contra você mesmo, e não há força humana para vencer. A força que nós temos é o Evangelho da graça, é a cruz de Cristo, é a mensagem do Evangelho, é a esperança que um dia Jesus voltará e renovará esse mundo caído e nos dará um novo corpo para habitar no novo céu e nova terra. Então, esse conflito ele é violento. Esse conflito é uma guerra intensa de você para com você mesmo. Esse é o princípio do Evangelho. Indica uma luta pela supremacia. E quem que dá ordem em você? A tua carnalidade ou o Espírito de Deus? Bom, eu preciso
caminhar para o final aqui e vou sonegar algumas informações aqui, né? Então eu concluo esse versículo 7 dizendo que a salvação genuína, ela se mostra com o tempo. A salvação, ela não se dá, ela se dá no campo teológico, bíblico, ela se dá no momento, mas como que ela é revelada e mostrada com o tempo. A salvação de um pecador, ela não se dá, não é demonstrada de forma eloquente, explícita, no momento da conversão, num culto de avivamento, numa aceitação de erguer de mãos, não. Como é que se dá a evidência? À medida que você vai demonstrando frutos de arrependimento. Eu não tenho olhos clínicos, nem você, mas como é que a gente vê que uma pessoa de fato conheceu Jesus? Ela vai melhorando, e não há uma regra, cada um a per si vai melhorando segundo a graça de Deus. E Paulo vai dizer, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus. É como se colocasse aqui uma placa: estou em construção, mas no último dia eu serei a obra acabada, não por conta do esforço da lei, não por conta da religião, mas por conta de Jesus, que me amou na cruz e enviou o Espírito de Deus para habitar em mim. Muito bem, vamos para o último versículo aqui, senão a gente não acaba isso aqui hoje. O verso 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então você vem percebendo que ele começa no verso 16, vivam, ou seja, não dá para abandonar a vida, tem que viver, você tem que trabalhar amanhã. Onde é que você trabalha? Pode ser no lugar em que ninguém confessa o Evangelho. É possível que as oportunidades de viver contrário à moral do Evangelho, ela está com mais frequência aos seus olhos onde você trabalha. Mas aí é que está a graça, aí que está a proposta, essa luta para você ser guiado. Então essa ideia agora do verso 18, vocês são guiados pelo Espírito. E como é que você sabe que é guiado pelo Espírito? Aquele sentimento de tristeza e de angústia em face da carnalidade. Quem não se entristece nunca pelo pecado, não é habitado pelo Espírito, que o papel dele é convencer. Então alguns vão entender aqui, que já que nós não somos obrigados a viver conforme a lei, nós devemos viver no contrário, abandonar toda a lei. Isso tem um nome, antinomianismo. O que é antinomianismo? São pessoas que dizem assim, eu não obedeço nada da lei. O que é lei? Não quero saber, eu faço as minhas leis. É o anti-lei, antinomianismo. O que Paulo vai dizer, não é isso não. Não é que você não vai cumprir as leis, você não observa a lei para ser salvo, mas o salvo, ele tem o desejo de cumprir a lei. Não matarás, não deixou de valer, só que agora, não precisa da espada do Estado dizendo, não mata, senão você vai preso. Agora você tem desejo de não matar, porque agora a tua natureza é outra. Então, a ideia é que, onde o Espírito é o Senhor, indica que eu não preciso da lei dizendo o que eu preciso fazer, a minha própria natureza já é inclinada a fazê-la. Então a lei, ela não obriga ou proíbe, faça isso ou faça aquilo. A natureza do Espírito que habita em mim vai me conduzindo em que viver de acordo com a lei é natural. É mais ou menos assim. Um dia chegaram para o Santo Agostinho, século IV, e disseram assim, Agostinho, bispo, o que eu posso e o que eu não posso fazer? Ele respondeu, ame a Deus e faça o que você quiser. O que ele está dizendo, quando você ama a Deus, você não quer viver de forma contrária ao objeto do seu amor. Você quer viver da maneira, com as práticas que agrada aquele quem você ama. Então você obedece à lei porque você ama o autor da lei, não porque é uma espada no seu pescoço. Não é porque você vai ser preso, não é porque o Estado diz, não é porque é errado. Você faz o que faz, porque o Espírito testifica que o autor da lei é o legislador eterno, é por amor. Não preciso mais de coerção, não preciso mais de força, eu faço
porque eu amo o Senhor. É isso que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 9. Também sabemos que ela, a lei, não foi feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todos que se opõem à sã doutrina. Então, a lei contra o assassinato não diz respeito a mim. Eu não tenho medo, porque eu não tenho desejo de assassinar, porque preservar a vida já é uma lei natural para aquele que tem o Espírito. Portanto, a lei, ela não me prende com as cadeias do medo. Eu sou o que sou pela graça do Senhor, como está dito. Então você vai percebendo que essa luta em que Paulo está trabalhando aqui, ela tem duas conclusões: a carne, a lei, e temos a graça. E você vai perceber aqui, caminhando para o final, que ele diz assim, verso 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Até então, ele vinha dizendo espírito, carne, mas agora, quando você imagina que ele vai dizer mais uma vez carne, ele coloca a lei, ele substitui carne para lei, para demonstrar que nós vivemos sim, nós temos lei, só que ela não domina mais, ele não trata mais a carne, ele trata como a lei. Então tem o Espírito e a lei. E o que ele está dizendo aqui? A lei, ela sempre estabelece regras, a religião é assim. E aí, como nós concluímos essa coisa toda aqui, toda legislação, ela traz preocupação para infratores. Quem não é infrator, o que a lei diz para você? Nada. Qual é o castigo que a lei traz para aquele que não é infrator? Nada. Não tenho problema com a lei, no sentido de que eu não sou infrator. Mas para os que vivem de forma saudável, movidos pela lei, a lei não importa mais. Não precisa mais o governo colocar a polícia, não roube. Não, isso para mim não quer dizer nada, tendo polícia ou não. Por quê? Porque o Espírito de Deus já me convenceu que eu não vivo do produto do meu roubo, eu vivo da providência de Deus. É natural. Então, o que a lei diz em relação aos Gálatas e para a nossa salvação? A lei, ela diz: paga tudo, você tem uma dívida, e aí você precisa caminhar pelo rito da circuncisão, guardar o sábado, entregar o dízimo, e fazer isso, e fazer oração. A lei diz paga, o Evangelho diz tudo está pago em Jesus. A lei representa uma obra a fazer, a graça representa uma obra consumada. A lei, ela restringe as ações, a graça transforma. O que isso quer dizer? Quando alguém diz, não faça isso, você fica amarrado. Que vontade de fazer, mas eu estou amarrado. Eu lembro do meu pai, quando eu não queria obedecer, ele falava assim, moleque, senta aí. E eu sentava, não porque eu queria agradá-lo, porque eu tinha medo da lei, do braço forte dele. Mas dentro de mim eu falava assim, eu estou sentado aqui, mas você vai ver a hora que eu sair daqui. Não é assim? Porque a lei, ela amarra e diz, não faça! Mas dentro de você eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. O Evangelho transforma a natureza e diz, vai lá fazer. Você não sabe o que é? Agora eu não quero mais. A lei restringe, o Evangelho liberta. A lei condena, mas a graça justifica em Jesus. Bendita a graça do Senhor, está consumado. E é sobre isso que eu quero convidar você a celebrar a justificação. É sobre esse ritual em que você, obedecendo a uma ordem do Senhor, tomou aí nas suas mãos um cálice representando o sangue derramado e um pedaço de pão, alguma coisa que representa, para simbolizar que Cristo pagou as nossas dívidas na cruz. É por conta da justificação no Calvário, é por conta do sacrifício de Jesus na cruz, que nós somos convocados, no tempo ainda que estivermos nesse estado da eternidade, a tomar do corpo e do sangue do Senhor, enquanto Ele não vem. É por isso que você
é convidado para celebrar o livramento do julgamento final, para você não ser condenado por conta da lei que te condena, da carnalidade que te dá ordem, porque agora você está justificado em Cristo. A sentença, o documento que te condenava foi cravado na cruz. E por isso que você é convocado junto comigo. Se você crê que é um pecador perdido, que as suas obras não podem te salvar, não pode te propiciar, mas que por conta de Jesus você foi salvo, você está convidado a tomar nas suas mãos os elementos e participar comigo. Vamos fazer isso, sabendo que não é o teu mérito que te salvou, o mérito é de Jesus. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Tome o elemento que representa o corpo e o sangue do Senhor e lembre do que aconteceu na cruz. Na cruz foi consumada a tua salvação. Na cruz foi ganha a liberdade. Na cruz o homem perfeito nos salvou. Na cruz o pecado não tem mais autoridade sobre nós. Na cruz nós recebemos o Espírito Santo. Na cruz nós somos acolhidos pelos braços da graça, não porque merecemos, mas porque Ele é gracioso. Deus nos ama, não porque nós somos amáveis, mas porque Ele é amor. Nós somos inamáveis, mas por conta de Jesus, nós somos recolhidos ao rebanho dos salvos. Estamos livres do Senhor. Se Cristo é teu Salvador, você tem o direito de participar do corpo e do sangue do Senhor, e junto comigo ficar de pé e celebrar em adoração a cruz de Cristo que nos salvou. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.